Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, 26 de junho de 2020. Eu vou estar lendo mais uma biografia para vocês, que é a biografia do Fortuna, né, que também é um cartunista. A gente vai estar em língua portuguesa terminando aí os estudos da HQ. Foi bem legal essa semana, né, esse assunto de HQ. Eu particularmente já disse para vocês que gosto muito. Em matemática, página 102 do livro Figuras Poligonais, tá? A gente vai estar estudando tudo isso hoje e aí acaba a semana. Não se esqueçam das aulas do Centro de Mídia. Então, vamos lá para a nossa última leitura de biografia. Fortuna. Então, a gente trabalhou, nessa verdade, essa semana, 2 gêneros textuais, né? Eu quero deixar isso aqui para vocês, para a gente ir aprendendo a identificar também os gêneros textuais. Um gênero textual que é a HQ. Outro gênero textual, que é a biografia, que eu fui lendo para vocês, contando um pouquinho da vida de cada criador das nossas HQs e cartoons, né? Hoje, no Centro de Mídia, hoje que não é hoje para vocês, na quarta-feira, no Centro de Mídias, a professora perguntou sobre a história do Chapeuzinho Vermelho. Que gênero textual era? E aí eu percebi que as crianças lá no chat ficaram um pouquinho em dúvida. Que gênero textual é? A gente estudou no 3º ano, é conto. Talvez o nome era o gênero textual que tenha dado um nozinho na cabeça aí dos amiguinhos. Mas a gente tem que identificar gêneros textuais, isso faz parte do nosso currículo escolar. Então aquele gênero textual, que era o gênero textual da Chapeuzinho Vermelho, ele era um conto. O que eu leio para vocês aqui, que eu falei do Ziraldo, falei do Maurício de Souza e agora eu vou falar do Fortuna, são biografias que contam a história da vida de alguém, né? Quando é uma história fantasiosa, né? Que nem lá com os nossos contos de fadas, que são bem conhecidos, a história da Chapeuzinho Vermelho, que é uma história que não pode ser real, a gente não tem lobo que fala, lobo que come a criança, né? E sai da barriga. São contos, né? São contos. A gente tem as fábulas, que é caracterizada pela moral, que a gente também já estudou. A gente tem as biografias e a gente tem as HQs, né? As histórias em quadrinhos, que aí foi o que a gente falou, que as histórias em quadrinhos, ela não é só texto, ela tem figuras, né? Ela tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Então é importante a gente finalizar fazendo esse apanhado aí, para a gente também conseguir ir identificando os gêneros textuais que a gente está estudando. Então, vou ler a biografia de Fortuna. Fortuna nasceu em 1931 e faleceu em 1994. Foi um cartunista brasileiro que durante 5 décadas desenhou um relato irreverente e sático, que quer dizer, né, tirar sarro, ironizar a vida nacional. Foi também ilustrador e editor de arte. O Fortuna não é muito conhecido pelo público infantil, né? Os cartoons dele é mais direcionado, ele é mais sático, mais como que eu posso dizer? Ele faz mais reflexões, então ele é mais direcionado ao público adulto, tá? Então talvez vocês não conheçam tanto ele assim. Mas é um importante cartunista brasileiro, por isso que eu vou trazer a biografia dele. Depois vocês vão conhecendo ele aos poucos. Reginaldo José Azevedo Fortuna, conhecido como Fortuna, nasceu em São Luís do Maranhão no dia 21 de agosto de 1931. Começou a desenhar ainda jovem, com 15 anos mudou-se para o Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira no fim da década de 40 e assinava com o pseudônimo de Ricardo Forte. Como se fosse um apelido, tá? Não é o nome dele, ele assinava com outro nome. Fortuna fez parte da geração de artistas e intelectuais que tiveram o melhor de seu trabalho produzido no período imediatamente anterior ao golpe de 1964. E, sobretudo, durante os anos da ditadura, seus desenhos, até então voltados para a crônica de costume, com que se tornara conhecido na revista A Cigarra, assumiram o tom de sátira política, em colaborações nas páginas da revista de humor Pif Paf, criada por Milor Fernandes, e no jornal carioca O Correio da Manhã. Na época da ditadura, a gente sabe que foi proibido qualquer crítica à política e ao governo, né? Por isso que a gente viu lá que Ziraldo foi preso, ele também teve alguns problemas, né? A gente vai estar lendo aqui em relação a isso. A trajetória de crítica corrosiva
produzida por Fortuna, atingiu o ápice quando participou da criação do semanário Pasquim, junto com os jornalistas Tarso de Castro, Sérgio Cabral e o cartunista Ziraldo. Então ele trabalhou com o Ziraldo nessa mesma época, né? Entre outros, que se tornou politizado com a repressão da ditadura. Foi um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro. Fortuna foi o criador do personagem Manequinho, insolente e anárquico, com os cartoons e charges e matérias bem-humoradas. O semanário levou seus criadores para uma temporada na prisão em 1970. Infelizmente, não se podia fazer crítica e tirar sarro da política naquela época, né? Depois da prisão, se revelou ainda mais radical na criação da série Madame e seu bicho muito maluco. Enquete simples e com muito humor, em que a deslumbrada Madame brigava e era exposta ao ridículo pelo bicho muito maluco, um cachorro manhoso e gozador. Em 1975, criou a revista em quadrinhos O Bicho. Mais tarde, já menos radical, mas ainda com grande humor, Fortuna se dedicou aos outros projetos, como as ilustrações de capa de livros. Entre os anos de 1974 e 76, atuou como editor de arte, ilustrador e produtor de capa da capa da revista Veja. Nessa época, colaborava também para a revista O Cruzeiro e para o jornal Folha de São Paulo, onde era responsável pelo projeto gráfico do suplemento O Folhetim. Fortuna participou das antologias Seis Desenhistas Brasileiros de Humor, Raigobiarno e 10 em Humor. É autor dos livros Aberto para Balanço, Diz Logotipol e Acho Tudo Muito Estranho. Já o professor Reginaldo não. A irreverente obra de Fortuna foi interrompida por um infarto fulminante. Nesse mesmo dia foi publicado seu último trabalho, O Senhor do Tempo. De foice e ampulheta em punho, se queixava desolado depois de ter pedido vou ler de novo. Depois de ter o pedido de crédito reprovado. Tempo não é mais dinheiro. Fortuna faleceu em São Paulo em 5 de setembro de 1994. A gente encerra aqui. Então, as nossas biografias dos nossos escritores de HQ e cartoons. Vamos para o nosso livro de língua portuguesa, página 173. A gente vai continuar a página que a gente não terminou. A gente vai falar um pouquinho da linguagem, né? Voltando lá e ainda estudando os cartoons. Nas HQs, a linguagem verbal e a linguagem não verbal se combinam na narração de uma história. Os desenhos podem expressar como os personagens se sentem. Relacione as imagens de Bills com o sentimento que ele expressa na história. Então, ele está com 3 expressões. Eles vão relacionar olhando para o rostinho, que é importante a gente aprender a fazer isso. Olhando para o rostinho aí do cachorro, como ele tá, bravo, satisfeito ou surpreso, tá? Vai fazer, pode ligar aqui. Depois, nas HQs, as falas dos personagens aparecem em balões. Como é possível identificar quem está falando em cada quadrinho? Então, assim, como é que eu sei que é aquele personagem que está falando e não outro? Como que o balãozinho me faz essa identificação, tá? No penúltimo quadrinho, quem pertence à fala que aparece no balão? Como é possível identificar isso? Então, a mesma coisa. No penúltimo quadrinho, vocês vão lá. Tem um balãozinho, pertence a um determinado personagem. Por que é aquele personagem, não o outro, tá? Como é que vocês identificaram isso? A fala do personagem no penúltimo balão está escrito com letras em tamanhos de forma diferente. Que sentido essas letras acrescentam à fala do personagem? Existe até uma ética, né? Quando a gente vai escrever no WhatsApp, em qualquer lugar, a gente não escrever com as letras grandes. Por que isso? É a mesma coisa aqui. Porque quando a gente escreve com essas letras grandes, tá querendo dizer uma coisa. Que coisa é essa? Né? Eu tô falando baixinho ou tô falando mais alto quando eu escrevo em letra maior? Porque isso também tem uma identificação. Os balões dos quadrinhos trazem informações, tá? Então, aqui, observe cada tipo de balão, escreva no espaço em branco o que cada um deles indica com base nos seus conhecimentos.
a gente tem 4 tipos de balões. Lá na primeira aula da segunda-feira, eu coloquei... Lembra lá que eu coloquei um quadro com os balões e o que... Então, pesquisem lá para responder essa pergunta. Ou pode pesquisar na internet. Cada tipo de balão, ó... O primeiro eu já vou deixar para vocês. É uma fala simples, tá? Só para te ajudar vocês a entenderem. Primeiro é de uma fala simples. O do lado, que tem aquelas bolinhas... Lembra que eu falei das bolinhas? Também já falei aqui, o que ele identifica, né? E aí a gente vai para os outros. Que tipo de balão é usado para identificar a fala de Bill? Então, vamos colocar aqui. Por que foi usado esse balão na fala de Bill? Como ele estava, o que ele estava querendo dizer? Deu para entender? Então, aqui, só para a gente finalizar, na página 175, eu vou ler para vocês. O que aprendemos sobre história em quadrinho? História em quadrinho combina com a linguagem verbal e não verbal. As ações do personagem ocorrem em tempo e lugar determinado. Os recursos visuais, expressões dos personagens, traços, movimentos indicam as características dos personagens. As falas dos personagens são apresentadas em diferentes tipos de balão. As letras de forma, cores também são recursos que indicam como o personagem fala ou como ele se sente. E eu esqueci de fazer uma coisa, da gente voltar na atividade de ontem, né, pra gente corrigir. A gente vai fazer isso agora. Desculpa a troca da ordem aí, mas não tem problema. Vamos voltar na página 172 e a gente vai aqui, ó. Volta lá que agora a gente vai fazer a correção. Depois vocês preenchem a lição de vocês de hoje. Não tem problema, vídeo a gente volta, a gente pausa, né? Podem trabalhar o vídeo aí. Às vezes eu falo pra Rafaela, volta o vídeo, vê de novo. O vídeo é bom por isso, né? Dá pra professora falar quantas vezes vocês acharem necessário até que vocês entendam, tá? Então, se quiserem depois voltar lá pra responder, mas vamos voltar pra corrigir agora. Como ele parece se sentir nesse momento? O pai do Bill tava bravo, não tava? Por conta da atitude do cachorro, estragar o canteiro dele, lá, o jardim. Que recursos foram utilizados para expressar os sentimentos? A expressão do rosto e as linhas pretas em volta da cabeça. Por que motivo ele tem para se sentir assim? Ele parecia bravo, né? Tava bravo porque ele tinha estragado o jardim. Ação do pai de Bowley, na 6, né, agora. Ação do pai de Bowley. O pai de Bowley briga com Bill, porque o cachorro escondeu o osso no jardim. O problema a ser resolvido por Bill. Bill precisa encontrar um novo lugar. Que solução ele encontra para o problema? Bill esconde os ossos na jardineira. Como Bill reage à fala do pai de Bowley e por quê? Ele fica indignado, porque ele acha que não fez nada de errado. Né? Ele só escondeu os ossos. Ele queria que ele fizesse o quê com os ossos? É normal o cachorro esconder o osso na terra, né? Na 8 é uma resposta pessoal, tá? Na 9A, a mãe do Bowley fala, né? Pronome ele. Ela se refere a quem? Ao cachorro, né? Foi ele que fez aquilo na jardineira dela. E o que ela fará em seguida? O que vocês acham que ela fará em seguida? Ela vai brigar com ele, né? Então tá, fizemos a nossa correção. Na aula de matemática, então já vamos começar pela correção da página 101. Deixa eu só tirar o som aqui que eu esqueci. Vamos lá. A gente falou ontem, né, sobre retângulos. Então, na número 1, a gente tinha uns polígonos desenhados e a gente ia assinalar o qual tinha ângulo reto aqui. Então, a gente sabe que o A tinha ângulo reto, né? Na 2, no A e no B também. Peraí. Aparece no A. Desculpa, as crianças. Eu tinha anotado as respostas uma do lado da outra e fiquei confusa nas respostas. Tive que olhar aqui de novo. Mas vamos lá. Nos polígonos desenhados a seguir, né, no número 1, assinale em quais são ângulos retos. Ângulos retos eu tenho na A, né, e na B.
que são as primeiras linhas que encontram com a de baixo. Tanto na A quanto na B, quando a primeira linha encontra com a linha de baixo, a gente tem na A, na verdade, 2 ângulos retos, em cima e embaixo, e na C, só na parte de baixo ali, a gente vai ter um ângulo reto, tá? 2. Assinale as figuras abaixo, que são retângulos. Então, a gente tem, obviamente, a A, né, que já é um retângulo visível, e a C. Lembra que eu falei que um quadrado é um retângulo? Porque ele tem todos os ângulos retos no quadrado, né? Todos os ângulos são retos. Lembra que eu mostrei a caixinha ontem? Se a gente pensar que a B é um losango. Mas o losango, se eu virar ele, tenta imaginar ele virando aqui, ó. Ele é um quadrado, né? Na verdade, um losango, ele é um quadrado, porque a característica do quadrado é ter todos os lados iguais, na mesma medida. Lembra que a gente fez lá a dobradura que eu falei pra vocês, né? De ter todos os lados iguais? Então, um quadrado tem todos os lados iguais. Se o losango tem todos os lados iguais, ele é um quadrado. Se ele tem todos os ângulos retos, ele é um retângulo. Então, um losango é um quadrado e um retângulo. Um quadrado é um retângulo também, porque também tem todos os lados retos. É preciso que vocês entendam essas definições. Então, aqui, o que a gente tem de retângulo? O A e o B, tá? Por isso que eu fiz confusão na hora da resposta. A resposta A e B era aqui de baixo. Em sua opinião, é correto afirmar que os quadrados são tipos especiais de retângulo? Sim, né? A gente já falou sobre isso. Os quadrados são retângulos porque eles apresentam todos os ângulos retos, assim como os losangos também são um tipo especial de retângulo, porque também tem todos os ângulos retos. Vamos para a nossa atividade de hoje, figuras poligonais. Aqui a Érica, né, recortou diferentes figuras poligonais e coloriu. Depois colou em folhas de papel. Só que ela usou para colocar, né? Ela considerou algumas coisas para colocar essas figuras em cada papel. Que título você daria para cada folha? Eu vou ajudar vocês aqui, né? E aí eu vou falando os nomes e vocês vão identificando e colocando aqui na resposta abaixo. Eu só não vou falar na ordem, vocês vão achar a ordem aí. A gente sabe que a gente considera os polígonos pelos lados. Então, triângulo, por exemplo, tem uma quantidade específica de lados, que são 3, triângulo, tá? Então, a gente viu aqui nas figuras poligonais que um desses quadrados, né, um desses números aqui, 1, 2, 3, 4, um desses são triângulos. Então, aí você vai colocar no número tal, triângulos. Outros são quadriláteros. Outros são hexágonos, figuras hexagonais, e outros pentágonos. Então, a gente tem, ó, 4, né, figuras, 4 conjuntos de figuras. Um a gente tem triângulo, outro a gente tem pentágono, outro a gente tem hexágono e outro quadrilátero. E aí vocês vão ligar cada um. Então, vocês vão lá colocar lá, são grupo do quê? Quadrilátero, hexágono, triângulo ou pentágono? 2 são grupo de quê? Quadrilátero, triângulo, hexágono ou pentágono? Entenderam como vocês vão fazer isso? Coloquem aqui na linha de baixo. Um bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos!